Eu queria começar tentando dar, porque sei que aqui tem municípios ou freguesias que já começaram processos de orçamento participativo e outros que estão mais em escuta para saber do que se trata. Nesse sentido, é bom saber que estamos junto ao projeto Equal e alguns consultores de outros países atualizando e editando na língua portuguesa de Portugal, porque já tem uma versão moçambicana, mas um manual das Nações Unidas sobre de perguntas frequentes sobre o orçamento participativo. Vamos pôr-lo na net no momento que estiver pronto. Agora, a coisa mais difícil, já traduzimos todo o manual, a coisa mais difícil é atualizá-lo todos os anos. Então, agora estamos a fazer exatamente essa fase de atualização com exemplos mais europeus, porque o manual saiu para a América Latina e agora tem uma versão na África, incluindo um material novo que chamamos de Training Companion, ou seja, um instrumento que acompanha na construção dos OP pela África. E então, esses instrumentos estamos tentando adaptá-los a um ambiente europeu onde tem já várias experiências que podem ser introduzidas num manual que era centrado muito nas experiências latino-americanas. Bom, definir o orçamento participativo não é fácil. Seria mais fácil defini-lo por via negativa que não por via positiva. No sentido que tem muitas coisas que o OP não é. E vamos vê-la no tempo. Mas vamos tentar dizer o que é, na linha, digamos, geral, o OP pode ser. Em termos gerais, um OP é um mecanismo através do qual a população decide e contribui para a tomada de decisão sobre o destino de uma parte ou de todos os recursos públicos disponíveis num território. Isso quer dizer, primeiro, que o OP lida diretamente e explicitamente com o tema das finanças públicas, ou seja, não só decide e discute com a população algumas prioridades a pôr no território, mas relaciona diretamente essas prioridades com a situação geral das finanças da autarquia, da freguesia ou do município do qual estamos falando. Aqui em Portugal, porque tem regiões e províncias em outros países que estão a fazer o OP, também se poucas, então, outros níveis institucionais. A ideia, então, é de explicitar o tema da despesa, porque aqui estamos a falar de como gastar o dinheiro público, diretamente com o tema dos recursos, ou seja, das riquezas que um território tem, ou das pobrezas. Eu acho que algumas vezes vocês gostariam de dizer. Ao mesmo tempo, o OP tem que ser visto, no seu aspecto político, como um processo democrático direto, voluntário e universal. Essa é uma definição de Ubiratan de Souza, que foi o criador do primeiro dos grandes OP, que é o de Porto Alegre, mas também foi o criador do OP estadual do Rio Grande do Sul, e foi secretário político e agora é consultor em vários países da África e da América Latina, especialmente na Venezuela, sobre a construção de OPs metropolitanos na área de Caracas e de pequenos municípios na área mais do campo. Então, esse aspecto político é importante, ou seja, o OP é um instrumento que tem uma alma política, mas tem também uma dimensão técnica muito importante. E é bom saberlo porque alguns dos OPs europeus, notamente os italianos, por exemplo, os franceses, esqueceram uma das duas dimensões. E o risco de reduzir o OP a um instrumento político e de ideologizar o OP, esquecendo que depois tem que se inserir na máquina, como vamos ver com a intervenção depois do colega José Manjavacas, e eu portuguesizo os amigos de outros países. Então, a ideia desse processo é uma ideia de um processo que tem que ser realizado no técnico a partir de uma mudança política, que quer dizer redistribuição dos cargos decisionais dentro do território. O OP não é uma perda de poder das administrações públicas, isso qualquer administração que faz OP pode dizer, é uma diferente visão da distribuição das responsabilidades no território entre os atores públicos
e os atores do setor civil, incluindo atores organizados e não só os indivíduos e as indivíduas, digamos. Bom, não existem as indivíduos, eu nunca ouvi na minha vida, mas podemos cunhá-lo como o lema desse curso. Bom, por que o OP? Tem tantos processos de participação, na verdade, não? E tem processos que estão estruturados. Agora, estruturar um processo não quer dizer codificá-lo. Existem muitos métodos de participação. Se alguém você lê em inglês, eu aconselho o site www.communityplanning.org, que é o site de Nick Waits, um dos maiores expertos do mundo de participação. Tem 53 técnicas de participação que se podem usar nos processos. Bom, o OP não está lá, porque o OP não é uma técnica. O OP é uma metatécnica. É uma maneira, uma arquitetura de organizar com um objetivo político, compartilhar a discussão sobre os recursos públicos, outras técnicas que podem ser usadas nas diferentes fases do processo. Então, o OP não está lá, não porque ele não reconhece a existência do OP, mas porque o OP alimenta-se também dessas 53 técnicas e não codifica-se numa delas, porque pode usar no mesmo tempo várias delas. E por que é visto como mais eficaz e apropriado de outras práticas participativas? Por exemplo, notamente, conselhos de saúde participativos, até urbanismo, formas de urbanismo, planeamento participativo. Bom, vamos tentar dar 3 razões. A primeira é que o OP decide sobre dinheiro. Fala de dinheiro como centro dele. E falar de dinheiro é falar do que vai acontecer. Porque o orçamento público identifica num programa político que vai ser feito do que fica promessa. Então, tem valor concreto. Esse valor concreto transforma-se num valor simbólico. Porque se eu discuto, ponho em discussão eu administrador, digamos, a minha discrecionalidade decisional. Normalmente sou eu que escolho o que é que vai ser proposto, não o que vai ser feito, porque depois tem que passar pela Assembleia, mas bom, o que vai ser proposto depois para a Assembleia apreciar. E se eu abro mão dessa discrecionalidade sobre questões de dinheiro, eu estou dando uma impressão de um câmbio político. Então, o meu valor prático transforma-se em um valor simbólico. No mesmo tempo, segunda razão, o OP trata de uma coisa que está a monte de outras, ou seja, num orçamento participativo eu posso decidir, se eu quiser, claramente, compartilhar com os cidadãos ou as organizações sociais diferentes, por exemplo, a distribuição por setores do dinheiro de investimento que eu tenho para investir em obras ou serviços, não? Então, decidimos conjuntamente se esse ano queremos dar mais ao meio ambiente, ou mais à saúde, ou mais à assistência social, ou à cultura. Se eu faço um processo de planeamento participativo, muitas vezes eu já começo com uns limites, porque eu tenho aquele pacote de dinheiro para aquele bairro, e sobre esse pacote eu posso decidir se fazer um parque, fazer uma escola, mas, bom, já tenho um limite. Não é que o orçamento não tenha um limite, porque tem um limite do orçamento mesmo, mas é um limite que é um grão menos vinculado, no momento da discussão, dos outros orçamentos de processos de participação mais a vale, digamos, mais abaixo do 1B. E tem uma terceira razão, que é uma razão mais técnica, mas que na verdade tem um valor construtivo enorme, que é que o orçamento tem alguns limites temporais, de prazos em que as coisas têm que ser feitas. Esses limites podem parecer limites mesmos, mas na verdade são ajudas à construção. Porque nos processos participativos muitas vezes acontece que opõem-se, esses são basados sobre a atenção, não? Tem conflito. Então, o conflito é feito de tese, antítese, o problema é chegar à síntese.